É, nós vimos algo sobre psicologia evolucionária e agora recapitular alguma coisa da evolução natural para depois nós vermos como fica o a priori depois de tudo isso. Quer dizer, a teoria da evolução natural parece nos levar à rejeição do conhecimento a priori. Existe o conhecimento a priori, mas pode ser falseado. Ele depende de disposições inatas, e por isso pode ser falseado. Depende de disposições inatas que foram evolucionariamente herdadas. Essa é a sugestão, que não é sem base. Eu diria que a base disso eu encontrei neste livrinho aqui de... não aparece, sem luz. Putting Metaphysics First, de 1910, de Michael David. Então vamos a essa segunda parte e depois uma terceira parte conclusiva. Isso aí só para recapitular a teoria da evolução natural de Darwin. Ela tem importantes consequências filosóficas, como já foi notado. Podemos, como generalizar, dar de dizer que a evolução biológica é a mudança das características de populações de organismos vivos ao longo do tempo. Exemplo, transição dos répteis para os mamíferos. Ela pode depender de mutações, que são mudanças estáveis no material genético que se transmitem para a prole. O exemplo 1 de mutação é o aparecimento da resistência de uma bactéria a um antibiótico. Exemplo 2 é uma Drosophila melanogaster, que é a mosquinha de fruta, que todos vocês já viram, que nasce com uma pata na cabeça. No entanto, mutações são raras. Uma em cada 100 mil indivíduos em uma geração. Eis aí uma foto da Drosophila. Ela é usada pelos geneticistas devido à sua grande capacidade de multiplicação. Isso é um close da Drosophila. E a seleção natural é o mais importante processo de seleção evolutiva. A ideia foi sugerida por Wallace e principalmente por Darwin. É conhecida a história de que Darwin ele tinha o seu grande livro nas mãos e sempre retocava, desenvolvia, mas ele nunca publicava. E Wallace não sabia disso, escreveu rapidamente a ideia da evolução natural e mandou para Darwin, que era um famoso personagem. E era a ideia de Darwin. Darwin acabou confirmou isso com Wallace. Wallace aceitou, mas a prioridade de Darwin não só a prioridade, mas o fato de que Darwin tinha um volume muito maior de informações, de ideias a respeito, que faz com que Darwin seja o verdadeiro pai da teoria da evolução. A teoria da evolução de Darwin ela se opõe ao Lamarckismo, que é uma teoria anterior à de Darwin. Lamarck era um cientista francês que é interessante colocar o Lamarckismo apenas para contrastar com o darwinismo, porque o Lamarckismo é uma posição completamente errada, equivocada. Então, segundo Lamarck, 1808, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram se adaptar a ele e passam essas mudanças para os seus descendentes. Alguns órgãos são mais usados que outros. Se eu vivo num lugar
frio, ou se eu vivo num lugar muito alto, eu me adapto e eu passo essa adaptação para os meus descendentes. Por exemplo, de tanto se esforçar para alcançar as plantas, cresce o pescoço da girafa e os seus filhotes também terão pescoços maiores. E assim, com o tempo, vai crescendo o pescoço. Então, existem duas leis, uso e desuso. Se eu uso um órgão, ele se desenvolve. Se eu não uso, ele não se desenvolve ou diminui a sua função, um baço, por exemplo. E a segunda lei, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Mas, para Darwin, tudo isso é falso. E ele está certo. Digamos, se eu me exercitar fisicamente o tempo todo, eu sou um atleta, isso não significa que meus filhos herdarão qualquer coisa da complexão muscular por mim adquirida. Eles serão tal como eu era antes de me exercitar. A teoria da seleção natural de Darwin foi longamente gestada a partir de uma viagem que ele fez quando jovem, de 5 anos, ao redor do mundo como naturalista, num barco chamado Beagle. E ela só apareceu em 1859. A sua viagem foi em 1827, por aí. 1859, no livro A Origem das Espécies, né, um grande clássico. Desenho do Beagle. Diz Darwin, poucos indivíduos de uma espécie são capazes de sobreviver até procriar. A maioria morre ou morria. O ser humano é uma exceção. Nós damos um jeito, mas não era assim há um século atrás. Há uma variação individual em inúmeras características da população, afetando a capacidade do indivíduo de sobreviver e reproduzir. Há aqueles que têm variações que o incapacitarão de sobreviver e reproduzir. Outros que são fortes e, portanto, conseguem. É assim o homem, numa situação natural, dentro da natureza. Os índios, por exemplo, que inclusive ajudam na seleção natural, matando aqueles que nasceram com algum defeito. Os progenitores bem-sucedidos de uma geração podem, portanto, diferir. Se houver um componente hereditário, as características do indivíduo capazes de procriar tenderão a se encontrar presentes em seus descendentes. Então, se houver alguma característica minha que seja hereditária e que não seja dos outros, digamos, proveniente de uma mutação, e essa característica, sendo hereditária, ela passará para os meus filhos, para a prole, e assim, se ela levar a vantagens na luta para a sobrevivência, eles tenderão a reproduzir-se e reproduzi-la também. Então, assim se explica a evolução. Conceitos úteis. Conceito de população, agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo. Digamos, a população dos tigres, lá na Ásia, mas existem tigres em algum outro lugar do mundo. É uma outra população. Ou elefantes, existem elefantes pequenos em certas ilhas lá da Malásia, eu não sei onde, mas que eles se adaptaram ao fato de que o lugar é muito montanhoso e se tornaram animais pequenos. Mas são elefantes. Então, é uma outra população de elefantes. Espécie, agrupamento de populações naturais reais ou potencialmente intercruzáveis e reprodutivamente isolados de outros grupos. Potencialmente intercruzáveis é fundamental para definir uma espécie.
um cavalo e um burro, parece que eles podem se reproduzir, mas a prole será incapaz de ela própria reproduzir-se, e, portanto, isso aí não pode dizer que pertencem à mesma espécie. Os organismos mais bem adaptados, parece que o leão e o tigre também podem se intercruzar, mas dão uma prole que não é intercruzável, e, portanto, a coisa termina aí, e são espécies diferentes. Mas os seres humanos de diversas cores, raças, são capazes de intercruzar. Os cães também, até certo ponto. Bom, os organismos mais bem adaptados têm maiores chances de sobrevivência e de passarem seus traços fenotípicos para os seus descendentes, sendo, pois, melhor selecionados para as vicissitudes do ambiente onde se encontram. Esses indivíduos apresentam variações vantajosas em comparação com os outros e, por conseguinte, maiores chances de chegarem à idade adulta e de se reproduzirem. Traços positivos permitem multiplicação dos indivíduos que os possuem, enquanto traços negativos são facilmente descartados. Aqui estão 4 princípios da evolução natural darwiniana. Primeiro, diferentes membros de uma população têm todos os tipos de variações individuais. Não existem 2 irmãos idênticos, a não ser que sejam gêmeos, com fenótipos idênticos, fenótipos diferentes, derivados de genótipos diferentes. Muitas dessas variações são herdáveis e podem ser passadas para os seus descendentes, por exemplo, cor dos olhos. Populações têm mais descendentes do que condições de alimentá-los. O ser humano pode praticar controle populacional, mas as espécies animais não praticam controle populacional. Portanto, elas tendem a ter mais descendentes do que são capazes de alimentá-los. Isso conduz ao que Darwin chamou de a luta pela existência. A natureza é vermelha nos seus dentes e nas suas garras. Basta vocês irem numa savana africana lá e ficarem lá durante a noite para vocês verem como é que é a coisa. Bom, 4. Dada toda essa competição por recursos, os traços que permitem sobrevivência até a reprodução são preservados e passados para as novas gerações. Um exemplo para ilustrar do pescoço da girafa. Não é que elas transmitiam o seu esforço de elevar o pescoço, mas é que aqueles rebentos que tinham um pescoço mais comprido tinham mais chance de sobreviver do que talvez com uma desertificação do lugar onde viviam as girafas. Elas foram criando pescoços mais compridos para poder obter seus alimentos das árvores mais altas. Então, os que têm pescoço comprido procriam, os outros não, e no curso de milhares de anos você vai ter umas girafas com pescoços com o tamanho ideal para aquilo que eles servem. Ao invés da seleção natural, nós fazemos seleção artificial com relação a plantas e animais. Fizemos isso com cães que foram tão modificados que não seriam mais capazes de sobreviver na natureza. O exemplo clássico do cavalo, que no início está bem comprovado, era um animalzinho um pouco maior do que um cão, isso aqui, e foi crescendo e se modificando até se tornar o chamado cavalo. Ou seja, se o processo de seleção do mais apto à sobrevivência continuar por muitas gerações, haverá uma transformação gradual da população. Trata-se de um processo natural de seleção por tentativa e erro. Não é no sentido antropomórfico, mas usamos, entre aspas, aí, a expressão tentativa e erro da natureza.
digamos, por parte da natureza, que pouco a pouco transforma as características de uma população. Uma população se adapta a nichos ecológicos particulares. Então você vê uma floresta, cada população de animal utilizando um nicho ecológico próprio dela. E assim eles conseguem dividir, digamos, as esferas de sobrevivência de cada uma espécie. Exemplo, o pinguim, que é um pássaro adaptado a regiões muito frias. Ele perdeu as asas, mas ele consegue sobreviver ao frio. E o fenótipo nada mais é do que os caracteres aparentes que se adaptaram à mudança do ambiente e que o fenótipo é determinado pelos genes, pelo DNA e, portanto, pelo assim chamado genótipo. O estudo genótipo deu lugar à genética molecular contemporânea, que confirma e se completa com a teoria da evolução natural, constituindo a chamada biologia evolucionária. Então, nós terminamos